Olá pessoal, hoje eu vou terminar de falar sobre esse assunto que se chama orgulho, porque orgulho é um sentimento que não pode existir em ninguém em tempo algum. Então, ninguém pode dizer eu me orgulho disso ou daquilo. Dizer isso é errado, porque você está se orgulhando, você está tendo um sentimento errado em relação a muitas coisas. E isso não pode existir. É necessário que entendamos isso, é necessário compreender isso, porque quando nós nos conscientizarmos de que o orgulho é errado, por diversos motivos e razões, nós nunca mais vamos querer nos envolver com isso, porque isso traz graves consequências. E foi isso que eu disse nos 2 primeiros vídeos em que eu falei a respeito disso. E isso é sério, é algo comprovado, está escrito. E é sobre essa questão que nós devemos não deixar com que esse sentimento nos domine em tempo algum. Ele tem que ficar fora de nossas vidas para sempre. Ele não pode estar em nosso corpo, alma e espírito. Ele não pode fazer parte de nossas vidas em tempo algum, porque é um sentimento que estraga a vida da pessoa, com certeza. E se você não quer ser arruinado por esse sentimento, é hora de você deixar esse sentimento para sempre. Não cultive isso em sua vida. Não aplique o orgulho em sua vida em tempo algum. Não caia nesse erro. Eu estou tentando aqui te incentivar, te estimular e te encorajar a que você não faça isso em tempo algum. Porque as escrituras já falaram isso para mim. Já me fizeram aprender isso. E eu coloquei em prática isso em minha vida. Por isso, eu não quero mais saber de orgulho. Eu quero saber, sim, de humildade. Este é o sentimento que deve ser cultivado e deve estar presente na vida de cada ser humano, para que as relações humanas, uns com os outros, seja sempre baseado na humildade. É isso que nós devemos nos empenhar em aplicar, em viver, é a humildade. E devemos combater toda e qualquer forma de orgulho. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas estão se orgulhando de pecados, de impiedades, de abominações, de coisas que não são certas de se orgulhar. Mas muitas pessoas hoje estão se orgulhando disso. E isso é um erro que elas estão cometendo, porque elas não sabem o mal que isso pode lhes trazer futuramente. Então eu espero que as pessoas entendam isso. Eu estou falando sobre esse assunto aqui para esclarecer sobre essa questão de forma definitiva, usando, é claro, as escrituras. Ah, mas muitas pessoas não gostam das escrituras. Mas nas escrituras existem coisas boas para qualquer pessoa. Então, isso que eu estou falando é uma delas. Porque as escrituras nos ensinam que esse sentimento é errado para qualquer pessoa. Então é necessário entender isso hoje, para que assim nunca mais ninguém caia nesse engano. Ninguém fique ignorante em relação a esse sentimento. Porque agora, quem já viu os 2 primeiros vídeos, e eu vou terminar com esse, vai ser esclarecido sim sobre esse assunto. E vai estar totalmente instruído a respeito dele, para não mais cometer esse erro de se deixar dominar pelo orgulho, pela arrogância, pela soberba da vida, pela altivez de espírito, que infelizmente existe hoje em muitas pessoas que estão vivas na face da terra hoje. Mas eu espero que o ser humano consciente, o ser humano sábio, prudente, sensato, possa entender isso hoje. Entender que esse sentimento não deve existir na vida de ninguém, nem na sua, nem na minha vida, em tempo algum. É muito bom entendermos isso, porque quando entendemos isso, vamos aprender o que significa humildade. Este é o sentimento que devemos ter em nossas vidas. Então eu espero que as pessoas hoje possam
se conscientizar disso cada vez mais. E para ajudar ainda mais a falar sobre isso, eu vou ler aqui 2 textos das Escrituras, porque nesses textos agora eu vou falar mais especificamente para a igreja, porque este sentimento, muitas das vezes, também pode existir na igreja. Mas ele deve continuar na igreja? Não. Ele deve sair da igreja. Ele deve ser repelido pela igreja. Ele não pode continuar na igreja. E eu vou falar aqui dois textos aqui mostrando claramente que esse problema do orgulho pode afetar a igreja. Se estiver na igreja, pode afetar, pode trazer mais consequências. E não é isso o que o Senhor Jesus quer para a igreja que ele edificou sobre a pedra. Ele quer que essa igreja se mantenha na humildade e lance fora toda e qualquer forma de orgulho que possa existir. Esse tem que ser o objetivo da igreja. A igreja tem que entender isso. A igreja tem que viver de acordo com o que está escrito, e não ao contrário. Viver ao contrário do que está escrito é uma forma de rebeldia. Você está se tornando um insubordinado. Você está agindo contra tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. Então, é necessário entender isso, para não deixarmos que esse erro possa atrapalhar a igreja, possa contaminar a igreja, possa até mesmo destruir a igreja. Então, nós devemos entender isso. E o primeiro texto que eu vou ler aqui está aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E está escrito assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, diante desse erro que estava acontecendo ali, e as pessoas estavam sabendo disso, diante desse erro de que o filho de um homem estava possuindo a mulher de seu próprio pai, as pessoas, diante disso, o que elas fizeram? Elas andavam ensoberbecidas, ou seja, elas estavam andando com orgulho. Elas estavam aceitando isso numa boa, ou andavam orgulhosas por causa desse tipo de coisa, dessa prática errada que estava acontecendo na igreja em Corinto. Não estava acontecendo em algum outro lugar. Não, estava acontecendo na igreja. Tanto é que Paulo fala aqui que nem mesmo entre os gentios ele ouviu dizer tal coisa, de que um filho estava possuindo a mulher do próprio pai. Para você ver que a gravidade disso na igreja era terrível. Coisa que nem mesmo entre os gentios, povos que eram politeístas, não acontecia esse tipo de coisa. Mas na igreja estava acontecendo esse tipo de coisa. E os irmãos ali, ele diz aqui bem claramente, eles estavam ensoberbecidos por causa desse negócio aí. Estavam se orgulhando, como se estivessem agindo de forma certa. Só que estava tudo errado. Porque eles não chegaram a lamentar, por causa desse orgulho, dessa soberba, eles não chegaram a lamentar para que fosse tirado do meio deles quem tamanho ultraje praticou. Isso era um traje, era algo errado, que não deveria existir na igreja. E isso estava existindo na igreja. E estava existindo até uma coisa pior, que era a soberba de algumas pessoas que andavam ensoberbecidos por causa disso. Será que hoje, nas denominações, não está acontecendo isso também? Será que hoje nas denominações, que são os templos construídos por mãos humanas,
não existe isso também acontecendo? Será que muitas pessoas hoje nas denominações não estão agindo pela soberba, por causa de muitos erros que estão acontecendo ali? Será que as pessoas estão vendo esses erros e, em vez de tentar corrigir, não corrigem, mas ficam orgulhosos e ensoberbecidos por causa desses erros? É possível que isso esteja acontecendo, sim. Então, é necessário entender isso aí, que essa é uma atitude errada da parte das pessoas que hoje estão nas denominações. Isso não pode continuar acontecendo. Ninguém pode ser conivente com essa situação a esse ponto de andar ensoberbecido por causa de erros que estão acontecendo nessas denominações. É necessário entender isso. Aqui foi um caso que pode servir de exemplo para não cometermos esse erro. Porque nós devemos entender que esse tipo de prática, de andar ensoberbecido por causa de um erro, não é certo em tempo algum para a igreja de Cristo Jesus. E é isso que nós devemos entender. Então, esse texto aqui, na Epístola de Paulo aos Coríntios, é muito bem claro e simples. E ele serve para que nós possamos ver a nossa realidade hoje, para que não possamos cometer o mesmo erro que esses irmãos da igreja em Corinto estavam cometendo, de andarem ensoberbecidos por causa de um erro gravíssimo que estava acontecendo ali, que estava prejudicando a igreja. Com certeza, essa é uma falha que não podemos tolerar em tempo algum. Então, é isso que nós devemos entender. Então, o segundo texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo aos Romanos. Deixa eu achar aqui. Epístola de Paulo aos Romanos. Está escrito assim. Aqui Paulo vai falar também para uma igreja, que é a igreja que estava na cidade de Roma. Ele vai falar sobre o sentimento de humildade, porque o que a humildade faz é combater o orgulho, é quebrar o orgulho. O orgulho só pode ser quebrado com a humildade, e é isso que deve existir na vida de todo aquele que está em Cristo Jesus como igreja. Então ele fala sobre isso aqui. Está escrito assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Ele está explicando aqui para os irmãos de Roma qual o sentimento que eles deveriam ter. Eles deveriam ter o mesmo sentimento de uns para com os outros. Será que ele está se referindo ao orgulho? Será que as pessoas teriam que ter o orgulho uns para com os outros? Não! Não está falando isso. Ele não está se referindo ao orgulho. Ele está se referindo à humildade. É a humildade o sentimento que nós devemos ter uns para com os outros. Na igreja de Cristo tem que ser assim para sempre. Era isso que ele estava tentando conscientizar os irmãos de Roma quando ele escreveu esse texto aqui. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos. Em lugar de seres orgulhosos. Por que ele diz aqui em lugar de seres orgulhosos? Porque com certeza ele sabia que algumas pessoas ali na igreja que estava na cidade de Roma, eles tinham esse sentimento de orgulho. Então, isso não pode existir na vida de quem está em Cristo, de quem é a igreja. Não pode existir esse sentimento de orgulho em tempo algum. Por isso ele fala, em lugar de seres orgulhosos, o que nós devemos fazer em lugar de sermos orgulhosos? Ele vai falar aqui, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Então, na igreja aqui de Roma, as pessoas têm que ter humildade umas para com as outras, em lugar de seres orgulhosos. Eles deveriam condescender
condescendei com o que é humilde. Era essa prática que eles deveriam fazer, manter a humildade uns para com os outros. E esse tem que ser o objetivo da igreja hoje. E ele diz aqui, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Essa é a pior coisa que o orgulho faz. A pessoa começa a ser sábia aos próprios olhos. Começa a se sentir poderosa aos próprios olhos. Começa a se sentir com muita força aos próprios olhos. Arrogante, prepotente. Começa a sentir altivez de espírito aos próprios olhos. Se acha superior às outras pessoas aos seus próprios olhos. Essas são as práticas decorrentes do orgulho. E isso é errado. Isso tem que ser combatido, sim. Por isso ele diz aqui, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Com essa palavra, ele está tentando conscientizar as pessoas de que não cultivem esse tipo de sentimento orgulhoso em suas vidas, mas devem sim cultivar e conservar e praticar a humildade uns para com os outros. Será que hoje também, na igreja, nas denominações, não está acontecendo a mesma coisa que acontecia na igreja de Roma? É necessário entendermos isso, porque se essa fase estiver acontecendo hoje, nós podemos corrigir, nós podemos fazer algo para mudar essa situação. É necessário que os irmãos de hoje comecem a pensar a respeito disso, porque ninguém mais pode ficar cultivando esse tipo de sentimento orgulhoso em suas vidas. Isso é algo destrutivo, é nocivo, é perigoso, é gravíssimo demais, principalmente para o corpo de Cristo, que é a igreja, que não pode mais viver sobre esse sentimento em tempo algum. Então é hora da igreja dar lugar à humildade e não dar lugar ao orgulho em tempo algum. É hora de dar ocasião à humildade. É hora de dar lugar à humildade. E que a humildade possa prevalecer e derrotar todo e qualquer tipo de orgulho que possa existir em qualquer pessoa hoje, principalmente as pessoas que estão hoje nas denominações. Porque, infelizmente, hoje a igreja se deixou também se envolver pelas denominações. Na época aqui de Roma, não existiam denominações, não existiam templos. Mas mesmo assim, ainda existiam pessoas que davam lugar ao orgulho. E isso é procedimento errado. O procedimento certo para a igreja de Cristo Jesus é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi a humildade. Ele se humilhou. Está escrito isso. Leia na Epístola de Paulo aos Filipenses, que você vai ver isso lá. Este sentimento que nós devemos ter em nossas vidas, humildade. E não orgulho. Orgulho é algo errado, é algo mau, é algo nocivo, que não serve nem para você nem para mim em tempo algum. É disso que nós devemos nos conscientizar. E estamos sendo conscientizados pelo que está escrito há muito tempo. Então é hora de aprendermos essa lição e colocarmos isso em prática em nossas vidas. O Senhor Jesus espera isso da parte de sua igreja, ou seja, da sua parte, da minha parte hoje. Esse é o procedimento que a igreja tem que ter, procedimento prudente, sério, que é deixar a humildade envolver toda a igreja, para que assim possamos viver com humildade uns para com os outros. Esse tem que ser o objetivo da igreja. Então eu espero que essa mensagem de hoje, onde eu vou terminar sobre esse assunto, seja bem esclarecedora, para que assim a igreja possa se firmar neste sentimento que houve em Cristo Jesus, que é a humildade. A humildade vence o orgulho, destrói o orgulho, quebra o orgulho, quebra esse orgulho em sua vida. Eu tenho que quebrar, se houver algum orgulho em minha vida, eu tenho que quebrar também. Tem que ser quebrado, destruído para sempre. Então, essa é a mensagem de hoje para a igreja. Eu espero que todos entendam isso, porque só dessa forma iremos viver com humildade em nossas vidas. Isso é o mais importante que nós devemos entender hoje. Então, essa é a mensagem séria para a igreja hoje. Eu espero que todos entendam isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.